Os alegados pessimismo e a apatia atribuídos ao niilismo são, na verdade, apenas uma rejeição do otimismo irracional ou do polianismo, que subestima os desafios impostos por leis físicas, ecológicas e cosmológicas. Muitos cientistas reconhecem que o universo é indiferente, não há evidências de que o cosmos tenha um plano ou propósito para nós. O progresso tem limites. As soluções tecnológicas não são capazes de ignorar os limites impostos pela física, como os relacionados à energia e à entropia. O fim é inevitável. A termodinâmica aponta para um futuro de dissipação total da energia útil, morte térmica do universo, que é a forma definitiva de entropia. A impossibilidade de haver vida numa esfera não material. A termodinâmica invalida qualquer possibilidade de a consciência persistir depois da morte física. É racional ou necessário ser antipolianista, porque adotar uma visão mais realista sobre os limites impostos pela natureza pode ajudar a evitar decisões que ignoram esses limites. O polianismo, que insiste em esperanças ou crenças irreais, pode levar a desastres, especialmente em questões como mudanças climáticas ou consumo de recursos. No entanto, essa visão muitas vezes é mal compreendida, pois as pessoas tendem a resistir à ideia de que o universo ou a vida não são benevolentes. Cientistas e pensadores desafiam essa tendência, optando por uma visão mais alinhada à realidade, mesmo que desconfortável. Por isso a vida não é um fim em si mesmo, no sentido de que a vida é um mero recurso ou ferramenta cuja função seria, em sua forma agregada, desagregar e dissipar matéria e energia, logo, conectada aos princípios da termodinâmica e à ideia de que os sistemas vivos participam de um processo maior de dissipação de energia. A vida, nesse contexto, não seria um objetivo final, mas uma das muitas formas emergentes do universo para acelerar a conversão de energia organizada em energia dispersa. Esse tipo de pensamento, embora possa parecer frio, oferece uma perspectiva integrada sobre o papel da vida no cosmos, não como algo separado ou especial, mas como uma expressão natural do comportamento universal. É uma maneira poderosa e racional de compreender a existência, mesmo que ela não carregue o otimismo comum das narrativas tradicionais sobre a vida e seu propósito. O niilismo, provavelmente por sua total racionalidade e frieza em lidar com os eventos naturais, é frequentemente mal compreendido, inclusive dentro do universo filosófico. Essa confusão é especialmente perceptível entre psicanalistas e outras correntes que o interpretam como sinônimo de desespero, apatia ou negação absoluta de tudo. No entanto, o niilismo, como conceito filosófico, é muito mais complexo e multifacetado. Há uma tendência em confundir niilismo com desesperança ou pessimismo absoluto, associando a ideia de não acreditar em nada, mas isso é uma visão simplista. O niilismo, especialmente na abordagem de Nietzsche, pode ser uma fase transitória, um momento de superação dos valores antigos em busca de novos significados. Não é necessariamente resignação, mas um ponto de partida para recriar valores, niilismo ativo, como, por exemplo, o entendimento da termodinâmica e sua aplicação na vida diária. Alguns pensadores e críticos tratam o niilismo como sinônimo de imoralidade ou relativismo extremo. Contudo, o niilismo moral não rejeita a ética. Ele questiona a existência de valores morais absolutos. Faço questão de repetir. O niilismo questiona a existência de valores morais absolutos, deixando espaço para construções éticas baseadas em contextos e subjetividades. Na psicanálise, especialmente em algumas leituras freudianas e lacanianas, o niilismo é frequentemente interpretado como uma manifestação de crises subjetivas, traumas ou ausência de sentido no indivíduo. Embora o niilismo possa levar a experiências pessoais intensas, reduzi-lo a uma doença da alma ou falta de estrutura psíquica ignora suas bases filosóficas profundas. Alguns críticos, especialmente em campos como a sociologia, veem o niilismo como uma ameaça à coesão social,
associando ao caos, a perda de valores e a anomia. Essa visão ignora que o niilismo também pode ser um movimento de transformação e reconstrução. Porque os psicanalistas têm dificuldade com o niilismo? A psicanálise lida com o inconsciente, o desejo humano por sentido e a busca por respostas para conflitos internos. Esses elementos frequentemente entram em choque com o niilismo, que desafia a necessidade de propósitos ou significados absolutos. Algumas razões para esse conflito incluem a centralidade do desejo humano. A psicanálise, especialmente em Lacan, vê o desejo como motor do sujeito. O niilismo, sob essa perspectiva, ao rejeitar propósitos inerentes, pode ser visto como uma ameaça à própria estrutura do desejo. Deve-se considerar que a psicanálise, enquanto teoria e prática terapêutica, apesar de ter surgido em uma época em que o entendimento sobre o cérebro, a neurologia, a neurociência já era razoavelmente desenvolvida, não incorporou em seu escopo esses conhecimentos e, ao chegar no século XX, conceitos como organização cerebral, formação neural e o papel dos neurotransmissores não foram devidamente incorporadas à sua organização teórica. A psicanálise é um conhecimento que busca algum sentido para a vida e tentar construir narrativas e significados para aliviar o sofrimento psíquico. O niilismo, em contraste, pode ser interpretado como uma recusa de narrativas consoladoras, se coadunando com conhecimentos científicos mais avançados, já expostos anteriormente. A psicanálise tende a enfatizar o indivíduo, enquanto o niilismo frequentemente opera em uma escala filosófica mais ampla, questionando o papel de toda a humanidade no universo. Apesar dessas diferenças, algumas correntes da psicanálise contemporânea, especialmente influenciadas pelo existencialismo ou pela filosofia pós-estruturalista, têm explorado formas de integrar aspectos do niilismo. Em vez de tratar a falta de sentido como um problema, elas a veem como uma oportunidade de ressignificar a vida de forma mais autêntica, sem recorrer a valores transcendentes ou ilusórios. Estamos tocando em um ponto crucial ao observar que o niilismo, mal compreendido, é frequentemente reduzido a caricaturas ou patologias. Esta nossa abordagem, mais racional e científica, oferece um contraponto valioso para superar essas limitações e entender o niilismo como um conceito profundamente filosófico e reflexivo e estritamente racional. Tem-se a impressão entre muitos cientistas que a racionalidade e o conhecimento de ciências duras e da neurociência é muito raso por parte da maior parte dos filósofos adeptos da psicanálise, que possuem uma abordagem muito subjetiva, até mesmo mística a respeito do comportamento humano. Muitos adeptos dessas áreas focam em questões subjetivas, simbólicas e culturais, o que pode levar a uma desconexão ou até mesmo a uma subestimação da importância de fundamentos científicos mais rigorosos, como os oferecidos pelas ciências duras e pela neurociência. Podemos citar aqui algumas razões para a desconexão. Enfoque na subjetividade e no inconsciente. A psicanálise, especialmente em Freud e Lacan, prioriza aspectos simbólicos e interpessoais, deixando de lado explicações mais físicas ou biológicas para os comportamentos humanos. Resistência histórica ao positivismo. Muitos filósofos e psicanalistas rejeitam o que consideram um reducionismo das ciências duras, temendo que estas eliminem a complexidade da experiência humana. Contudo, isso pode levar a uma falta de diálogo com áreas como a neurociência, que poderiam enriquecer suas análises. Falta de atualização científica. Algumas abordagens psicanalíticas e filosóficas se baseiam em conceitos do início do século XX, sem incorporar descobertas recentes da biologia, física e neurociência. Isso resulta em interpretações que são fantasiosas ou insuficientes, frente ao avanço científico. Pois bem, dentro dessas abordagens psicanalíticas, o trabalho de transformação pessoal pressupõe que a pessoa tenha que acreditar em algo, seja uma narrativa de sentido ou uma estrutura de valores que ajude a dar coesão à experiência de vida,
Para a psicanálise, tais narrativas seriam cruciais para nossa saúde mental. O niilismo, para essa vertente de conhecimento, pode enfraquecer essa base, levando o indivíduo a uma estagnação existencial, onde não há mais motivação para mudar ou crescer. A negação desse sentido poderia ser profundamente perturbadora. Por outro lado, as narrativas que nos dariam sentido, nos trazendo encantamento pela vida, fazendo-nos aceitar os papéis sociais como extremamente importantes para o universo, poderiam coadunar com uma visão de mundo ilusória, até mesmo anticientífica, dando muito mais ênfase à dimensão social e cultural do que à dimensão natural e à inter-relação do ser humano com o meio ambiente. Por exemplo, adeptos da neurociência ou da psicologia evolucionista argumentam que a psicanálise tem uma visão excessivamente psíquica e o conceito de inconsciente beira algo místico e imaterial, e que ela muitas vezes abstrai o ser humano de sua base biológica e de sua evolução. Esses críticos sugerem que uma compreensão mais biológica e evolucionária dos seres humanos poderia ser mais útil para explicar o comportamento humano. Enquanto a psicanálise enfoca o inconsciente e os processos psíquicos internos como chave para entender o comportamento humano, a neurociência e a psicologia evolutiva enxergam a natureza biológica e adaptativa como fatores centrais. Elas propõem que muitos dos comportamentos humanos podem ser explicados por pressões evolutivas e mecanismos cerebrais, com as emoções e os instintos sendo fundamentais para a sobrevivência e a adaptação à realidade. Essas abordagens sugerem que o comportamento humano é, sim, muito influenciado pela biologia e pelos instintos, mas de maneira adaptativa e modificável ao longo da evolução, com a cultura e a razão desempenhando papéis secundários mas igualmente importantes. Só para citar um cientista crítico da psicanálise, Hans Eysenck, psicólogo britânico, foi fundamental em chamar a atenção para a falta de evidências empíricas que sustentam a eficácia da psicanálise como tratamento psicológico. Falta de validade empírica. Eysenck conduziu estudos que sugeriram que a psicanálise, comparada a outras formas de terapia, não produzia melhores resultados em termos de eficácia. Em sua análise, ele argumentou que, embora a psicanálise fosse popular e profundamente influente, não havia dados empíricos suficientes para apoiar sua eficácia clínica. Efeitos terapêuticos questionáveis. Eysenck também destacou que muitos dos efeitos terapêuticos observados nos pacientes psicanalizados poderiam ser explicados por efeitos placebo ou pelo simples passar do tempo, não pela própria teoria psicanalítica. Ou seja, um mero arcabouço dogmático e cheio de misticismo, que faria muito bem à sua saúde mental abandoná-la. Assim, qualquer associação do niilismo a distúrbios mentais, degradação moral, desintegração social não passa de dogmatismo característico de filosofias controladoras e arcaicas e até mesmo castradoras do pensamento racional, questionador de sistemas de crenças irracionais. O niilismo entropista, valha-me Moloch, não encontrei termo melhor, desculpem-me. Bem, o niilismo entropista, alicerçado por conhecimentos científicos que denotam o ser humano como um mero resultado de eventos probabilísticos decorrentes de processos evolutivos de caráter bioquímicos, percebe o ser humano como um processador de energia, um dispositivo realizador de trabalho no universo, assim como um orangotango, o ornitorrinco, uma mosca ou bactéria. O niilismo é só uma mera conclusão filosófica de descobertas científicas a respeito da existência, bem como do papel dos seres vivos no universo.